Boa noite, a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro e digno de toda a honra, de toda a glória e louvor. Convido a todos a, nesse momento, fazerem uma oração. Vamos falar com Deus, pedir a Ele que nos abençoe, que manifeste a sua glória nas nossas vidas, receba o nosso culto, fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, obrigado por ter nos trazido até aqui, obrigado pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está nesse momento cultuando ao Senhor, mesmo à distância. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoa, Senhor. Manifesta a Tua presença em nossas vidas, que o Teu Espírito venha agir em nós, que o Teu Espírito venha fluir em nossas vidas, toque em nossos corações, transforma o nosso ser, recebe o nosso culto, ó Deus, que tudo que for feito aqui seja conforme a direção do Teu Espírito e para a Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler Salmo 148. Salmo 148. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Versículo 13 diz: Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, irmãos, mediante esse mandado da própria palavra de Deus, louvemos ao Senhor. Vamos adorar o seu nome por meio dos louvores que serão ministrados nesse momento para a glória de Deus. Ministério de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus. Louvar-te,
nosso cantor cristão no número 476, Brilho Celeste. Sempre na luz.
Louvado seja o Senhor, glorificado seja Ele para sempre. Vamos então meditar na palavra de Deus. Nesta noite eu já convido a todos a abrirem no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Nós vamos falar sobre a importância de ajudar o necessitado. Amém? Eu vou ler aqui os primeiros versículos do capítulo 58. A palavra de Deus diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então vamos fazer uma oração. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento de adoração que tivemos, por esse momento que vamos ter de meditação na Tua Palavra. Ó Santo Deus, eu te peço, pela Tua misericórdia e Teu amor por nós, pelo Teu infinito amor e graça, que o Senhor nos abençoe, fale conosco, nos ensine os Teus caminhos, nos ensine como devemos viver, andar para agradar ao Senhor nessa vida, que a Tua Palavra penetre em nosso coração e nos transforme para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos vivendo um momento bem difícil, como todos sabem, e nós estamos num país que sempre foi muito desigual, muito afetado pela pobreza, pela desigualdade social, e nessa pandemia isso tem se agravado mais ainda. Por isso que Deus tocou no meu coração para eu falar sobre a importância de ajudar o necessitado. Porque talvez fazia muito tempo que o Brasil não passava um momento tão difícil. Segundo os dados do IBGE, 52 milhões de pessoas vivem na faixa da pobreza. Ou seja, com menos de R$ 500 por mês. E 13 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza, ou seja, ganhando menos de R$ 170 por mês. E nós sabemos que o nosso país é extremamente desigual, ou seja, tem poucas pessoas que ganham a maior parte das riquezas do país. E muitas pessoas, milhões de pessoas têm acesso a uma pequena porção das riquezas do país. De maneira igual, ninguém passaria necessidade aqui. Mas a desigualdade é tão grande, é tanta opressão, injustiça, tanta corrupção, roubo, que milhões de pessoas estão padecendo na miséria, na pobreza. E nós, como Igreja de Cristo, todo aquele que se considera um cristão, ele não pode fechar os seus olhos para essa realidade. Nós não podemos fingir que isso não acontece, porque nós estamos vendo isso todos os dias da nossa vida. Então, nesse momento, nós somos chamados como igreja a fazer a diferença, a ser luz neste mundo, sal da terra, e dar testemunho, bom testemunho de Cristo, através do nosso exemplo, das nossas boas obras, da nossa prática de ajuda ao necessitado.
Então nós precisamos refletir sobre isso. Nesse texto que nós lemos aqui de Isaías, nós vemos que Deus chama a atenção do seu povo de Israel, porque eles estavam buscando a Deus, tendo a sua prática devocional de culto, seus rituais, aqui falando especificamente do jejum, procurando prestar o seu culto a Deus, ali de maneira exterior, seu ritual, só que a vida deles não estava alinhada ao culto que eles estavam prestando. Nós vemos aqui que Deus tece uma crítica ao povo de Israel, porque eles estavam jejuando, mas vivendo de uma maneira que não agradava a Deus. E aí a primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é isso. Buscar a Deus sem ter uma vida santa, sem ter uma vida reta, é algo inútil, é algo totalmente vão, é algo até que Deus abomina. Você procurar ter uma espiritualidade, cultuar a Deus, buscar a Deus, fazer toda a questão ritualística, vamos dizer assim, exterior do culto, orar, ou ler a Bíblia, ou jejuar, coisas do tipo, e não viver uma vida santa, que condiz com o caráter de Deus. Isso é totalmente inútil. A religião cristã, o cristianismo não ensina esse tipo de coisa. A palavra de Deus nos ensina que a nossa vida, a nossa maneira de viver, ela tem que estar de acordo com aquilo que a gente fala, e o nosso culto, para ser verdadeiro, ele não pode ser simplesmente algo exterior, algo que nós ali praticamos diante das pessoas, algo de aparência, mas que dentro do nosso coração, a nossa vida não condiz com aquilo que a gente faz diante dos outros, ou com aquilo que a gente fala. Nós vemos aqui, Deus falando, como a gente leu, que eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Versículo de número 3. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, eles colocavam cargas sobre outras pessoas, cuidavam apenas dos seus próprios interesses, mas estavam jejuando. Diz mais que eles jejuavam para contendas e rixas. Ou seja, quando jejuavam, mesmo estando em jejum, em consagração a Deus, teoricamente, estavam vivendo em brigas, contendas com outras pessoas, e ferindo pessoas, agindo com violência. Aí Deus diz, jejuando assim como hoje, ou seja, do jeito como eles estavam, não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que Deus está dizendo aqui? Se vocês não tiverem um coração realmente voltado para mim, com atitudes santas, retas, de obediência, que refletem realmente um caráter transformado, não adianta todo esse jejum de vocês, todo esse culto que vocês estão prestando, porque eu não vou ouvir a voz de vocês, eu não vou ouvir o clamor que vocês estão fazendo. Vocês vão bater, bater, e a porta não vai se abrir. Meus ouvidos não vão estar atentos às suas orações, à sua adoração. É isso que Deus está dizendo, irmãos. E esse povo estava reclamando com Deus. Veja que no versículo 3 diz, porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso. Estavam reclamando com Deus, porque Deus não estava atentando para a vida deles. Eles não estavam alcançando o que esperavam. E muitas vezes nós estamos em situações como essas. Às vezes as pessoas estão orando, jejuando, adorando, entre aspas, praticando todo o ritual, andando como crentes, falando como crentes, toda a aparência, mas sua vida não agrada a Deus. O coração é impuro, vive no pecado, no engano, na mentira, fazendo todo tipo de coisa que Deus abomina.
e aí não entendem por que a sua vida não é abençoada, por que parece que as coisas não dão certo, não sente a presença de Deus. Por quê? Porque Deus não atenta para esse falso culto, para o culto de aparência. Então essa é a primeira coisa que nós observamos aqui. Se você quer que Deus receba o seu culto, a sua adoração, todo o seu ser, a sua pessoa como um todo, tem que estar consagrada a Deus de maneira completa. Toda a sua vida tem que ser uma adoração a Deus. Todo o seu coração tem que estar rendido, entregue a Deus. Todo o seu ser. Porque se for algo apenas exterior de aparência, Deus não vai se agradar disso. Segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos. Gostaria de ler agora o versículo 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi? Deus vai dizer aqui o tipo de jejum que agrada a Ele. E aqui você entenda também não apenas jejum, mas culto, a sua prática devocional. O culto que você presta a Deus, como é que Deus se agrada do seu culto? E aí ele diz, que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, deixe de praticar o pecado, de viver no pecado. Desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo jugo, ou seja, não oprima as pessoas, não coloque peso sobre elas. Uma coisa que Deus abomina, pessoas que oprimem outras, que são injustas, que colocam cargas sobre as outras. E eu queria enfatizar aqui, principalmente o versículo 7, que é o que está mais relacionado com a nossa mensagem, de ajuda ao necessitado. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Olha só, irmãos, o que Deus fala aqui. A devoção precisa ser acompanhada de ajuda ao necessitado, pois isto agrada a Deus, e é característica de um verdadeiro filho de Deus. Deus está dizendo para o seu povo aqui o seguinte, em outras palavras: se vocês querem me adorar de verdade, querem me cultuar, um culto que realmente eu aceite, então que a vida de vocês esteja condizente com isso. E aí Deus vai dar um exemplo de como é que eles deveriam andar para que o seu culto fosse aceito. E aí Deus fala especificamente no versículo 7 aqui, da ajuda ao necessitado, do pão ao faminto, de acolher os desabrigados, vestir o nu, não se esconder do seu semelhante, ou seja, não fugir daquele que está precisando de ajuda. Então o verdadeiro culto a Deus não é só eu falar palavras de louvor e adoração, mas eu ajudar o próximo, amar as pessoas, ajudar o necessitado, acolher aquele que precisa de ajuda, amar o meu semelhante, amar o meu irmão, ter esse amor pelas pessoas. Quando eu faço isso, o meu culto é aceitável a Deus. A minha pessoa como um todo, quando eu vou cultuar a Deus, Deus tem prazer, Deus tem alegria em receber a nossa adoração, o nosso culto, o nosso jejum, a nossa oração, seja o que for, porque Deus está feliz com a nossa pessoa, porque Deus está alegre conosco quando nós vivemos dessa maneira. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a importância que Deus dá da ajuda ao necessitado. Meus irmãos, se nós formos olhar, por que isso é tão importante para Deus? Porque o próprio Deus, Ele é assim. Deus, Ele ama as pessoas,
Ele se importa com os necessitados, ele se importa com o pobre, ele se importa com aquele que é fraco, com aquele que precisa de ajuda, com o oprimido, como diz na palavra de Deus, com o órfão, com a viúva, com o aleijado, com aquele que não tem condições, com aquele que está sendo injustiçado. Deus olha com um amor todo especial para essas pessoas. Nós mesmos, nós éramos oprimidos pelo pecado, necessitados de ajuda. Deus olhou para nós com amor, porque é assim o caráter de Deus. Deus ama as pessoas e Ele olha com um cuidado todo especial, principalmente para aqueles que são mais necessitados ainda, mais carentes. Então, se Deus é assim, irmãos, nós como filhos de Deus somos chamados a seguir os passos de Cristo, a ser como Ele, viver como Ele, ser uma pessoa que vai se voltar para o carente, para o pobre, para o oprimido. Veja como Jesus andava, como Ele fazia. A atenção que Ele dava às pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, os cobradores de impostos, os leprosos, as prostitutas, os considerados pecadores. Todas essas pessoas, quando se chegavam a Cristo, Ele as recebia com amor, dava atenção, falava com elas, curava suas enfermidades, tratava elas no corpo, na alma, pregava a palavra para que elas fossem salvas, alimentou multidões de pessoas famintas, curou muitas pessoas, expulsou demônios, porque Ele tinha um amor todo especial pelos oprimidos, pelos famintos. E assim deve ser a sua igreja, irmãos. Se nós somos igreja de Cristo, isso deve ser a nossa atitude constante. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que estão padecendo ao nosso redor. Tanto entre os nossos irmãos em Cristo e aquelas pessoas da sociedade como um todo. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Como servos de Deus, temos que ser os primeiros a ter essa atitude de amor e dedicação para com o oprimido, para com aquele que é necessitado. Lá em Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai. Olha só, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto. Aí ele vai dizer: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. E o texto continua, mas eu vou parar aqui. Veja que ser religioso não é só levantar os braços e dizer glória a Deus, ou estar num culto, numa igreja, ou orar, jejuar. Ser religioso é fazer o bem, é amar as pessoas, é olhar para o oprimido com amor, ajudá-lo nas suas necessidades, inclinar o coração para eles. Essa é a verdadeira religião. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da vida de um filho de Deus. Se nós vermos também, irmãos, o que diz lá em Mateus 25, 35 ao 36. Antes Jesus tinha dito assim, nós lemos esse texto quinta-feira: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. E aí ele diz o porquê. Por que essas pessoas iam entrar no reino? Aí ele diz: pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e fostes me ver. Veja que Jesus colocou como um sinal, uma característica daqueles que vão entrar no reino de Deus, na eternidade com Deus no seu reino eterno. Como característica, essas pessoas tinham o quê? O amor ao necessitado. Seja de comida, de roupa, ou de uma palavra amiga, de um conselho, de uma visita, seja o que for. Mas é uma característica do povo de Deus que entra no céu, o amor ao necessitado. Não virar as costas para aquele que precisa de ajuda,
para aquele que é carente de alguma coisa. Não desviar o olhar e a atenção dessas pessoas. Pelo contrário, ajudá-las em tudo que elas precisam. Para reforçar também, eu vou citar aqui 1 João 3,17, quando diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que interessante o que João fala, irmãos. Se nós possuímos recursos e vemos o nosso irmão padecendo necessidade, e aí se a gente fechar o coração, disser tipo assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, problema dele, se ele está passando necessidade, é culpa dele, eu não vou ajudar, eu não tenho nada a ver, ele que procure outra pessoa. Se a gente fechar o coração, aí ele faz uma pergunta: como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, o amor de Deus está no coração de alguém assim? Não. Essa pessoa não permanece no amor. Ela não tem o amor de Deus no coração, porque o amor de Deus no coração nos leva a agir como Deus, a olhar por essas pessoas. É isso que a gente tem que compreender. Não está falando aqui que você é salvo pelas obras. Entenda bem, Deus não vai permitir que entre no seu reino porque você foi caridoso, deu esmolas, fez boas obras e mereceu. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos que compreender que o que Deus está ensinando aqui é que aquele que é um filho de Deus, um cristão verdadeiro, ele foi transformado de tal maneira, o amor de Deus encheu o seu coração de tal maneira quando ele se encontrou com Cristo, que ele é parecido com Deus, ele é parecido com Jesus. As suas atitudes são semelhantes à de Jesus, porque ele nasceu de novo, o Espírito de Deus habita nele, ele foi transformado, o amor de Deus está no seu coração, e por isso ele ama as pessoas como Deus ama. Ele olha para elas com misericórdia, com amor, com compaixão, e quando ele vê o necessitado, ele quer estender a mão para ajudar. É algo natural, porque o amor de Deus está nele. É como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Qual é o sinal de que eu tenho fé, como ensina Tiago? São as obras. As obras provam que eu tenho uma fé verdadeira. Agora, se a minha fé é vazia, se eu não tenho obras, se não tem mudança, então tem alguma coisa errada, essa fé é morta. Provavelmente não houve uma transformação, não houve um encontro com Cristo. Ou então, essa pessoa está muito afastada de Deus, precisando ser totalmente renovada. É isso que nós precisamos compreender, irmãos, que a característica principal do cristão é o amor. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E amar não é só palavras. Amar é atitude, é muito mais, é atitudes. Não basta você dizer: eu te amo, meu irmão. Você é importante para mim, eu me importo com você. O que vai realmente contar são as atitudes, o seu gesto de amor, você estender a mão para ajudar o necessitado. É isso que realmente faz a diferença. Lá em Provérbios 19:17 diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Ou seja, quando nós estamos ajudando o pobre, a Bíblia diz que é como se nós estivéssemos emprestando a Deus. Em que sentido? Deus vai retribuir o benefício que a gente está fazendo. Pode ser que a pessoa mesma nunca faça nada por nós, mas Deus vai fazer. Nós vamos já falar sobre isso aqui para finalizar. Então, irmãos, a ajuda ao necessitado, ao pobre, é muito importante. E nós precisamos entender isso, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui hoje. E que provavelmente vai se estender por muito tempo. Nós vamos ter pessoas necessitadas, talvez no nosso meio na igreja, os nossos vizinhos, pessoas que a gente conhece, e a gente precisa ter o coração aberto para ajudar.
Eu gostaria, antes de passar para o outro ponto, apenas fazer duas observações bem rápidas. Sobre essa questão de ajuda ao necessitado, eu achei importante fazer duas observações aqui bem rápidas para a gente poder compreender que nós também precisamos ter sabedoria em tudo que a gente faz, irmãos. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento de Deus e direcionamento do Senhor. Por quê? Porque você não pode simplesmente pegar todos os bens que você tem e sair dando tudo para os outros, indiscriminadamente. E você tem que ter muito cuidado também, porque nós não podemos tampar o sol com a peneira e fingir que não existe uma realidade na sociedade onde muitas pessoas se passam por necessitados para poder explorar os outros. Então nós temos que ter sabedoria e discernimento também, até quando a gente vai ajudar as outras pessoas. Tem muitas pessoas se aproveitando da boa fé dos outros, da bondade das pessoas, e se aproveitando para explorar, para sugar dessas pessoas, fingindo serem necessitados. Nós vemos, por exemplo, que a Bíblia fala muito a respeito daquele que é preguiçoso. Provérbios fala muito sobre isso. Diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que o preguiçoso vai acabar passando fome, vivendo na pobreza. Então, há situações em que pessoas, às vezes, estão passando por momentos difíceis, porque elas não se interessam, não vão atrás de realmente conseguir algo na sua vida, elas não se importam em querer estudar, em não querer trabalhar, não se esforçam para nada. Tem pessoas que realmente têm uma índole de querer que os outros sempre estejam sustentando elas. Elas gostam de ser como parasitas, que os outros sempre estejam dando aquilo que ela precisa e ela mesma não corre atrás. Isso é uma realidade, nós temos que ter cuidado com isso, para não cair nessa armadilha. Paulo diz lá em Tessalonicenses, eu não lembro qual é o versículo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Se você é preguiçoso, não se esforça para nada, então a igreja também não vai ajudar você. Você também não vai comer. Porque nós não podemos cair na armadilha de ser explorados por pessoas que querem apenas sugar, se aproveitar da boa vontade dos irmãos. Então nós temos que ter discernimento para com isso, porque às vezes a gente pode estar incentivando a preguiça, incentivando a acomodação. Agora nós temos que ter muito cuidado com isso também. Não podemos simplesmente usar como justificativa e dizer, aquilo ali está necessitado porque não quer trabalhar. Às vezes a pessoa realmente é trabalhadora, se interessa, está correndo atrás, mas não está conseguindo. Nós sabemos que no nosso país as oportunidades são poucas. A competição é grande. Então nós temos que pedir sabedoria e discernimento a Deus nessas situações. Outra situação que a gente tem que ter cuidado. Às vezes tem pessoas que estão necessitadas porque isso é uma consequência de vício. Vício em jogo, vício em drogas, de todo tipo, que tem levado pessoas a viver na ruína e na miséria, viver em situação de rua até por causa de um vício. E nós temos que ter muito cuidado porque às vezes a gente tem toda a boa intenção de ajudar e às vezes a gente está alimentando um vício ou estimulando que a pessoa continue no vício porque ela pensa assim, sempre vai ter alguém para me dar de comer, para me dar de beber, para me dar roupa, então não precisa nem eu trabalhar. Eu gasto todo o meu dinheiro aqui com drogas, com bebida, faço o que eu quiser, e sempre vai ter alguém que vai me alimentar, que vai me dar uma quentinha, que vai me dar água, eu não preciso nem me incomodar com isso. Por incrível que pareça, tem pessoas desse jeito, irmãos. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos querendo ajudar, e nós estamos incentivando a pessoa à acomodação e a permanecer no vício. A melhor ajuda, às vezes até para esse tipo de pessoa, é você ajudar ela a se libertar daquele vício, sair daquela situação, mudar de vida. Então, eu quis fazer só essas observações para que a gente saiba que a gente tem que ter também maturidade, para não cair no golpe de muitas pessoas
que às vezes estão fingindo ser necessitados, querendo apenas explorar as pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, também. Falando sobre a questão de preguiça, eu queria só citar um exemplo aqui que eu fiquei muito impressionado quando eu vi isso na praia uma vez. Uma senhora de quase 70 anos, ela parou ali, ficou conversando comigo, contando a vida dela, e eu fiquei impressionado, irmãos, com a dedicação, a vontade assim de ter uma iniciativa de trabalhar e não ficar simplesmente esperando que os outros façam alguma coisa por ela. Essa senhora já era bem idosa e ela disse que já fazia uns 20 ou 30 anos que ela vendia coisas na praia, andando ali no sol quente, para cima e para baixo, vendendo seu produto, e ela sustentou os seus netos dessa maneira. A sua filha não queria cuidar dos filhos, ela deixava os seus netos com os vizinhos, porque ela precisava sair para trabalhar na praia e vender as coisas. E durante uns 20 anos ela fez isso, sustentou os seus netos, trabalhando ali de sol a sol. Irmão, você não tem ideia como é difícil a vida dessas pessoas. Imagine você passar quase o dia todo andando no sol, na areia quente, para cima e para baixo, para ganhar pouco. Mas eu vejo nisso, sabe, a dedicação da pessoa, a vontade de trabalhar, de não simplesmente querer depender dos outros. É o oposto do preguiçoso, né? O preguiçoso, ele inventa 1000 desculpas para não trabalhar e querer sempre que os outros deem comida na boca dele. Então eu quis contar isso só como uma ilustração que eu achei interessante. Irmãos, partindo aqui para o final da mensagem, eu li esse texto de Provérbios falando de como o Senhor, eu vou ler aqui de novo, ele diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Meu irmão, sempre que você ajuda o necessitado, que você ajuda o pobre, às vezes você pensa que você não vai receber nada. Às vezes tem gente que pensa que está perdendo seu dinheiro, que está simplesmente ficando no prejuízo. Isso é uma maneira errada de ver as coisas. Aí tem gente que se apega tanto ao que tem, que nunca abre a mão para ajudar ninguém, pensando que vai perder. Sempre que você ajuda uma pessoa, você não está perdendo, você está ganhando. É claro que você não deve ajudar ninguém motivado por isso. Aí eu vou ajudar para eu poder receber mais. Mas a gente precisa compreender que isso é uma realidade. Quando você estende a mão para ajudar uma pessoa, Deus abençoa poderosamente a sua vida. Porque isso agrada tanto a Deus, que é um prazer dele te recompensar. Tamanha é a alegria que ele fica pela sua atitude, pelo que você faz. Vamos ler aqui, a partir do versículo 8, para você ver o que Deus diz que vai fazer na vida daquele que ajuda o necessitado. Para você ver que interessante. Versículo 8 diz assim: então romperá a tua luz como a alva. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai ter a luz de Deus sobre você, vai brilhar. Todo filho de Deus verdadeiro é assim. A luz de Deus brilha na vida dele. A tua cura brotará sem detença. Ou seja, Deus está prometendo aqui cura. Nós sabemos que muitas vezes a cura pode não vir no seu sentido completo nessa vida, mas ela vem no reino celestial, quando nós não estivermos mais aqui. Mas de qualquer maneira nós temos uma promessa de Deus de cura, que muitas vezes se manifesta aqui, mas pode se manifestar, e se manifestará com certeza na eternidade. É o que Deus promete aqui. A tua justiça irá adiante de ti. Ou seja, vai ser algo evidente que todos vão perceber a justiça que está sobre você. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, você vai ser envolvido pela glória de Deus. E ela servirá de proteção na sua vida. A glória de Deus enche o ser daquele que é dessa maneira,
que nada mais é do que um cristão verdadeiro que vive em amor. Ele é uma pessoa cheia da glória de Deus, e essa glória é a sua retaguarda. Versículo 9 diz: então clamarás e o Senhor te responderá. Ou seja, você ajudou o outro, quando você clama, Deus te responde também. No outro versículo que a gente leu antes, Deus disse para aqueles que não têm o coração cheio de amor: vocês vão clamar e eu não vou ouvir. E aí Deus continua dizendo: gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Olha só que interessante. Deus vai estar pronto a te atender, pronto a te ajudar. Tamanha é a satisfação que Deus tem na tua vida por você ter amor às pessoas, que no momento que você clama e pede por socorro, Deus diz: eis-me aqui. O que é que você quer, meu filho? O que é que você está precisando? Deus tem prazer e alegria em fazer isso pela pessoa. É isso que ele está dizendo. Vamos ver aqui o versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. Ou seja, o Senhor vai dar direção na tua vida. Vai estar à tua frente te guiando. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Ou seja, você, a tua vida, tua alma, será farta até em lugares áridos. Ou seja, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio de um local cheio de dificuldades, mesmo no meio de um país como o nosso, na recessão, cheio de pobreza, Deus, o Espírito de Deus fluirá na tua vida. Você será uma pessoa cheia da glória de Deus, cheia do Espírito Santo, onde Deus fluirá no seu coração. A tua vida será como um jardim regado pelas águas vivas do Espírito, como um manancial de vida, a vida de Deus borbulhando em você, fluindo na tua vida. É isso que Deus está dizendo. Os teus filhos edificarão as antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Olha só o que Deus está dizendo. No contexto aqui, irmãos, Israel estava saindo do exílio e a nação estava para ser restaurada. E aí o que é que Deus promete para Israel? Os teus filhos vão edificar as antigas ruínas. Ou seja, eles vão ajudar a reconstruir essa nação. O que é que nós poderíamos trazer para nós hoje disso? Que é uma realidade também para a igreja. Deus vai abençoar as nossas vidas e os nossos filhos para serem pessoas que vão ser usadas para restaurar aquilo que está destruído. Ou seja, pessoas que estão destruídas, famílias que estão quebradas. Tamanha vai ser a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, que vocês vão ser instrumentos de restauração. É isso que Deus está dizendo. Levantar pessoas que estão quebradas, que estão destruídas. Como ele diz aqui, levantará os fundamentos de muitas gerações. O que é levantar o fundamento? Ajudar a construir algo, deixar um legado, levar uma igreja, levar uma família a ser edificada, a ser construída. A tua vida será um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Por quê? Porque Deus vai estar sobre ti, a presença dele vai estar na sua vida, te abençoando tanto que você vai ser um instrumento de Deus. É isso que ele está dizendo. Serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas. Naquela época em Israel, os muros estavam caídos. O que existia estava cheio de brecha. As estradas destruídas. E Deus prometeu que eles iam ser usados para a restauração da nação. Deus quer usar a sua igreja, você, aquele que realmente é uma pessoa de Deus, que ama os outros, que ajuda o necessitado. Deus quer se manifestar na tua vida, para que você seja um instrumento de restauração nessa nação. Reparar brechas, restaurador de veredas, ou seja, alguém que vai ser usado para
reconstruir, para restaurar vidas, pessoas, igrejas, famílias. Essa é a promessa de Deus para o seu povo, irmãos. É aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através de nós. Por que Deus muitas vezes não faz essas coisas em nós? Na vida de muita gente? Porque a pessoa está afastada de Deus, não vive em amor. Consequentemente, a presença de Deus não está na sua vida. Deus não tem espaço para agir, para fluir na vida dela, para transformar o seu coração, porque a pessoa está fechada no seu egoísmo e não tem amor para com Deus, nem para com o próximo. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aplicar essa palavra, que Deus nos ajude a viver dessa maneira, em amor para com os outros. E com certeza, irmãos, a bênção de Deus será grande na vida daquele que vive em amor. Não estou falando aqui simplesmente de bênção material. Se Deus quiser, Deus faz isso também. Mas principalmente a bênção de ser uma pessoa cheia da presença de Deus. E consequentemente um instrumento de Deus nessa terra. Tão carente, tão necessitada de uma igreja que realmente faz a diferença nesse mundo. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Antes de fazer a oração final, deixa eu dar aqui os avisos. Terça-feira, nós vamos ter culto de oração online, tanto na terça quanto na quinta. Terça-feira pelo Google Meet, culto de oração. Eu tenho sentido falta de muitos irmãos. Eu não sei se os irmãos não sabem mexer no aplicativo, ou se tem tido alguma dificuldade, eu não sei. Mas tenho sentido a falta de muitas pessoas da igreja nesse momento, para estarmos ali juntos, em oração, clamando. Mais do que nunca nós estamos precisando orar. E é importante esse momento, mesmo de maneira virtual, nós estarmos em oração. Quinta-feira, culto de doutrina, transmitido de maneira online pelo Facebook. Tanto na terça como na quinta, 7 horas da noite. Sábado, escola bíblica dominical, de adultos e de jovens. Sexta-feira, às 6 horas, é de juniores. No sábado, às 7 horas, é de jovens e de adultos. Eu já aviso aqui para os irmãos, nós vamos estudar o capítulo 12 e 13 de Apocalipse. Capítulos muito importantes para se compreender a história sobre o final dos tempos. Nós vamos ver ali nesse capítulo que fala sobre o anticristo, sobre o falso profeta, como vai ser nessa época da grande tribulação. Então é importante a gente compreender essas coisas, até porque nós não sabemos quando isso vai ser. Pode ser que a gente ainda esteja vivo, e na linha de pensamento que a gente está pregando, nós cremos que a igreja vai estar aqui nesse momento difícil, então nós temos que estar preparados. Importante você compreender essas coisas. Então, sábado, 7 horas da noite. E domingo, nosso culto também transmitido aqui da igreja pelo Facebook às 6 horas. Também online. Então, meus irmãos, vamos orar para a gente finalizar o culto. Em nome de Jesus. Convido você a orar juntamente comigo nessa hora. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, louvar o Teu nome, por esse momento de culto, momento de adoração, momento de pregação da palavra. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor. Senhor, continua nos abençoando, Pai, continua abençoando a Tua igreja, nossas famílias, nos ajuda a praticar a Tua palavra. Senhor, continua nos fortalecendo na fé, nos animando, nos revigorando a cada dia, nos enchendo do Teu Espírito. Tira toda a tristeza do nosso meio, todo medo,
todo o abatimento, desânimo. Senhor, fortalece a tua igreja, ajuda o teu povo, abençoa a tua igreja em toda a face da terra. Cura, ó Deus, aqueles que estão doentes, cura aqueles que estão precisando de restauração no corpo, na alma e no espírito. Ó Deus, continua conosco, nos dá uma semana abençoada em tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre todos. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.